Boa noite, queridas amigas, queridos amigos. Esse é o canal Resistentes. Eu sou Eduardo Moreira. Hoje é dia 3 de dezembro de 2019. São 19 horas e 7 minutos. Eu peço desculpas aqui pelos pequenos minutos de atraso, mas a tecnologia aqui, a gente estava ajustando aqui. O papo ficou bom em off aqui, a gente acabou também se perdendo um pouco. Hoje temos a honra, a alegria, o imenso prazer de receber pela primeira vez, espero que de uma longa série para a gente amadurecendo isso, David Domênico. Ele é funcionário dos Correios, morador do Rio de Janeiro e compositor de samba. Ele é um dos autores da belíssima obra que a Estação Primeira de Mangueira levou para Marquês de Sapucaí nesse ano de 2019, ano que está se encerrando. Chegou a disputar também até as finais o samba de enredo, né, David? Que vai ser apresentado no ano que vem, mas, segundo ele próprio, eu já ouvi, ganhou também um belíssimo samba que a Mangueira vai cantar na Marquês de Sapucaí. Vamos falar um pouco aqui sobre arte, sobre cultura, resistência, democracia, conjuntura. O David tem absoluta liberdade, como as pessoas que são convidadas aqui no canal, para falar o que acham que devem falar. Vai me acompanhar um integrante do canal, o jornalista Paulo França. Tudo bem, Paulo? Dá uma boa noite aí para o pessoal e para o David, por favor. Obrigado, Eduardo. São Paulo está uma noite agradável. A gente aqui tem uma preocupação a mais com a favela de Paraisópolis. É um tema que está muito vigente aqui em São Paulo, essa questão do que aconteceu com a polícia nesse fim de semana. Então, eu também quero aproveitar, David, nesse convite de você estar aqui com a gente, acho extremamente oportuno para a gente poder comparar um pouco também a questão do morro, a questão do funk, o que aconteceu nesse fim de semana, sabe? Eu acho que um pouco a conversa também vai partir por aí. Seja bem-vindo no canal Resistentes aqui. Maravilha, David. Eu vou já te passar a bola para você mandar um abraço aí para o pessoal, mas já vou engatar, David, a primeira questão. É o seguinte, vamos começar leve enquanto o público está chegando. Leve para mim, né? Para você não foi. Como é que foi o processo de composição desse maravilhoso samba que a Mangueira levou esse ano de 2019 para a Avenida? E eu quero te fazer essa pergunta porque eu, como morador do Rio de Janeiro, carioca, adoro samba. Todo mundo sempre se falou que o samba é a voz do morro, o samba é resistência, o samba é enfrentamento, mas confesso a você que até o samba da Tuiuti, que foi ano passado, não foi 2018, aquele samba da Tuiuti, ou foi esse ano também? Exatamente. Foi. E esses, até 2018 e agora com a Mangueira em 2019, a gente ficou muito tempo se tratando de escola de samba com sambas de enredo, falando muito da história de cada escola, muito pasteurizado. Na época da ditadura, até sambas que louvavam a ditadura militar. Quer dizer, eu senti a falta desse protesto, dessa denúncia do samba enredo. Eu não sei se eu estou enganado, mas o Tuiuti e a Mangueira trouxeram esses novos ares, na minha opinião. Então, eu queria que você começasse falando de como você pensa isso e como é que foi o processo de chegada nessa belíssima composição. Por favor, David. Bom, primeiramente, uma boa noite a todos e todas que estão acompanhando. A você, Eduardo, nosso amigo que está em São Paulo. É um prazer maravilhoso estar aqui atendendo esse teu chamado, né? Que resistentes somos todos nós e num chamado como esse a gente não podia estar de fora de maneira nenhuma. Então, é um prazer maravilhoso para mim estar aqui conversando com vocês para falar de tantas coisas que são relevantes e que hoje se fundem, né? Com esse momento obscurantista tão avassalador no nosso país, eu vejo como uma situação muito pertinente falar de cultura, de educação. Falamos da conjuntura desse país através desses dois pontos, falamos da sociedade, falamos da vida da nossa sociedade aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, nas grandes cidades, das dificuldades que nós estamos vivendo hoje. Falando especificamente da questão do samba, o samba como resistência, eu acho que, primeiramente, nós temos que fazer uma distinção do samba para o carnaval. São coisas que andam congruentes, mas que não podem se confundir como a mesma coisa, né? O carnaval, hoje, ele é muito mais Secretaria de Turismo do que Secretaria de Cultura.
Então, a cultura do samba, especificamente, ela não representa única e exclusivamente o carnaval. O carnaval é representado por uma série de outras questões, inclusive questões capitalistas, muito capitalistas. O carnaval emprega muito, o carnaval investe muito, o carnaval se gasta muito. E o samba em si é um instrumento de resistência, sim. Ontem houve uma prova disso, quando, com os cortes da verba para o trem do samba, 3 grandes amigos, grandes militantes, né? Um deles, o meu parceiro no Samba da Mangueira, Danilo Firmino, conseguiu mobilizar, e nós tivemos 3, 4 trens lotados fazendo o trem do samba sem um centavo, com a velha guarda da Portela, com pessoas ligadas à velha guarda da Mangueira, com a velha guarda do Império Serrando, com a Teresa Cristina, com vários baluartes que estiveram no trem do samba, que já há 17 anos acontecia e foi excluído desse calendário de festas em comemoração ao Dia Nacional do Samba, pelo prefeito Crivella, no que diz respeito à questão do investimento. E mesmo com tudo que se construiu dentro da cidade, com o objetivo de boicotar esse momento, esse movimento, o movimento do trem do samba aconteceu e foi, no meu entendimento, um dos mais relevantes movimentos de resistência do samba nos últimos anos. Mais até mesmo do que o Carnaval da Marquês de Sapucaí, que também tem cortes, porque ele foi feito no peito, na raça, por pessoas de verdade que amam o samba do subúrbio do Rio de Janeiro. Pessoas que constroem todos os dias a história, que construíram durante todos os anos a história do samba e que resistem através do samba, o samba no subúrbio, o samba nas periferias. Eu acho que isso é de uma relevância muito grande, porque é você tirar do centro da cidade do Rio de Janeiro e, através do transporte público, levar para a zona norte do Rio de Janeiro, no caso Oswaldo Cruz, onde aconteceram 4 rodas de samba, isso tudo com raça, com vontade, com amor pelo samba, com dedicação, com desprendimento das pessoas, sem o menor interesse marqueteiro, sem o menor interesse de tentar criar um movimento paralelo para tentar justificar algo que não se tem entendimento, tendo em vista da importância do trem do samba, a importância simbólica do trem do samba, sobretudo no tradicional Dia Nacional do Samba. Então, assim, ontem foi uma prova muito grande de resistência dessas pessoas que constroem as escolas de samba, que constroem os blocos de rua, que constroem o samba do subúrbio. E esses amigos, eles estão sendo muito criticados, mas eles fizeram um grande trabalho no qual precisa ser louvado. E isso prova o quanto o samba é resistência cultural. É resistência porque era a voz do morro durante muito tempo, porque os grandes poetas do samba, eles retratavam o morro através das suas obras. As escolas de samba nem tanto, porque as escolas de samba, os enredos, nós tivemos grandes escolas que idolatraram a ditadura militar, que contaram a história oficial das princesas. A Imperatriz Leopoldinense, por exemplo, foi campeã em 1989, homenageando a Imperatriz Leopoldina. Então, assim, nós sempre tivemos o carnaval como resistência, mas numa época em que o samba era proibido, em que o carnaval era proibido. E sempre foi o espaço onde o negro, o pobre, o morador de periferia se expressava e se via como, de fato, um artista, se via, de fato, como alguém importante dentro da cultura nacional. Mas, de fato, as escolas de samba em si não eram instrumentos, não são efetivamente instrumentos de resistência. Mas o samba, sim. O samba como instrumento oriundo do povo, oriundo do pobre, oriundo dos negros, oriundo dos escravos, oriundo dos tambores africanos. Esse instrumento, sim, isso é um instrumento de resistência. Resistência contra a mercantilização da cultura, resistência do povo negro, resistência de uma cultura genuinamente brasileira, genuinamente nacional. E o samba da Estação Primeira de Mangueira, ele veio em virtude de uma proposta de um grande artista, que é o carnavalesco Leandro Vieira, que tem uma visão histórica, que tem como símbolo na sua arte, o símbolo principal, aquela coisa que intriga as pessoas, né? Fazer as pessoas raciocinarem, fazer as pessoas pensarem sobre o que nós estamos vivendo. E assim foi no segundo enredo que ele apresentou para a Estação Primeira de Mangueira, aliás, no terceiro enredo que
que fazia uma crítica direta não só ao prefeito Crivella, mas ao Carnaval do Rio de Janeiro, pelos modos em que o Carnaval se tornou, e depois fazendo uma releitura da história do Brasil através dos heróis esquecidos nas páginas dos livros de escola. Então, assim, isso vem muito fortalecido também pelo enredo da Tuiuti, e esse ano, novamente, pela Estação Primeira de Mangueira, quando ela conta a visão de um Jesus negro da favela, um Jesus visto por uma ótica muito mais humana do que os que se dizem cristãos, de fato. Então, esse tom que o samba enredo traz novamente para a discussão popular, ele vem em virtude do momento em que nós estamos vivendo também. Eu acho que eu, como artista, como compositor, eu tenho para mim que eu tenho que usar a minha arte num país como o Brasil, onde a educação é um projeto de alienação popular, porque sucateia-se as escolas públicas, prejudicam diretamente a educação básica no Brasil, para que o povo não tenha a educação, o acesso à educação necessário para que consiga fazer a transformação do país através de uma consciência de classe. E aí eu acho que é de responsabilidade, a cultura é de responsabilidade de quem constrói cultura, de quem faz arte, tocar o coração das pessoas, porque é uma maneira muito, muito oportuna de se chegar até as pessoas. Eu costumo dizer que cada brasileiro pobre, cada brasileiro que constrói as riquezas desse país através da sua mão de obra, ela tem por obrigação usar da sua função laboral, da sua profissão, para salvar uma vida que seja além da sua. Salvar a vida de um irmão, que a gente precisa ter alteridade nesse país. E quando eu sempre toco nesse tema, porque sempre quando eu falo da questão da consciência de classe, eu falo que dois dos grandes problemas do Brasil é a desigualdade e a falta de consciência de classe. A falta de consciência de classe elegeu um presidente da República que hoje está atenuando ainda mais a desigualdade no Brasil. E tem muitas pessoas que, por falta de consciência de classe, passa a mão e bate palmas para um projeto de governo que entrega tudo aquilo que é patrimônio nacional, como o pré-sal, como as empresas públicas, que fala sobre a diminuição da prestação de serviços públicos para os pobres e tendo a necessidade desses serviços. Então, isso é uma falta de consciência, porque soa aos ouvidos dessas pessoas que o liberalismo, ou o neoliberalismo, é algo que, de fato, vai trazer uma transformação e que o processo de meritocracia ele é possível num país tão desigual como o Brasil. Eles querem implantar no coração das pessoas que elas são capazes de fazer a transformação, mas dentro de uma possibilidade de conquista muito desigual entre as classes, porque de fato há classes, porque de fato há essa discussão de classe que não é feita no Brasil. Isso, inclusive, é um dos erros da esquerda, e se há uma autocrítica a se fazer, a esquerda precisa fazer autocrítica, de não ter libertado as mentes com relação à questão da consciência de classe. Nós demos poder ao povo, poder de consumo ao povo. Incluímos o povo na economia. Trouxemos o povo para fazer a discussão do orçamento público. Colocamos o negro na universidade, mas não plantamos no coração do povo brasileiro a consciência de classe para defender as conquistas que tivemos. Por isso o Bolsonaro teve tantos votos no Morro, por isso o Bolsonaro tem tantos votos nas periferias, por isso o Wilson Witzel teve tantos votos no Morro, dizendo que ia mirar na cabecinha de quem usasse um fuzil. Sem dúvida, David, uma belíssima abertura. Eu já vou passar para você, Paulinho. Deixa eu só cumprimentar o pessoal que está chegando aqui. Ministério da Laranja está sempre aqui conosco. Marina Ruth dando boa noite. Raquel Cristina, Ângela Sadoc, Luciano Escobar, todas queridas amigas, companheiras aqui do canal. Cláudio Mário Leal Passos, que é integrante do canal, está assistindo. Sumaia. Antônia Santos está por aqui. Ângela Sadoc está comentando, agora que eu sei quem é o David, o professor, cantor, compositor que nos emocionou tanto no evento em Niterói. Exatamente, Ângela. Deixa eu ver mais aqui quem está chegando. Rogério Anitablian, nosso querido companheiro de guerra aqui de luta, ele tem o canal dele que eu te sugiro também, o David, conhecer. O canal é o nome dele, Rogério Anitablian. Quem mais está por aqui? Marina Ruth, eu já falei. Ângela Sadoc, dando parabéns por trazer o David. Paulinho, a bola está contigo, meu amigo. Manda a brasa, por favor. David, que bom. Seja bem-vindo ao nosso canal Resistente. Eu fico
pensando, né, voltando um pouco na história, para que a gente faça uma reflexão, sabe, David? O que você falou, que aconteceu ontem no Dia Nacional do Samba, aí no Rio de Janeiro, de reunir todas essas lideranças do samba, né? E você poder confraternizar, sabe? Eu acho que essa confraternização ela tem que ser destacada. Essa questão da união desses grupos sociais que realmente têm peso aí dentro do Carnaval Carioca, que sabe o que é fazer integração, que sabe o que é fazer movimento social. Porque essa é a grande transformação que está acontecendo nesse instante, ô David. Isso aqui é uma opinião, tá bom? Mas que eu quero levar isso a ferro e fogo, porque é isso que vai fazer a mobilização acontecer, certo? Quando você começa a ter, e eu quero fazer um paralelo, aproveitando isso que aconteceu ontem no Dia Nacional do Samba, né? Lembrar que em 1941 a gente tinha lá a lei da vadiagem. Estou mentindo, David? Ficou aí, durou 70 anos. Né? O cara que ficava ali na ginga só, vamos falar da capoeira. Imagina a capoeirista se era levado. O cara era fazendo vadiagem na rua, né? Para ganhar dinheiro, não trabalhava, não produzia, tá certo? Não fazia condições para criar financeiramente subsistência para ele próprio. Esse cara era um vadio. Repara um detalhe, inclusive, David, nessa questão dele não fazer o dever de casa para receber. Se você for pegar os índios, por exemplo, como você enquadra os índios e você vai criando, então, toda essa cultura do ódio, essa cultura do preconceito ao negro, essa cultura dos povos nativos da terra do Brasil, certo? E então, eu fui num encontro em São Paulo chamado Economia de Francisco, só para completar esse primeiro raciocínio, depois eu volto para falar um pouco o que aconteceu aqui em São Paulo, em Paraisópolis, aí a gente entra no tema. Mas, só para devolver a bola, de Economia de Francisco, né? Você percebe a importância da inclusão, né, das pessoas. Você percebe a participação. E no encontro que teve na PUC em São Paulo, tinha professor, tinha índio, tinha negro, tinha estudante, tinha representante sindical, tinha DIEESE, sabe? Tinham pessoas que pensam reorganizando grupos sociais que não estavam se falando. Foram 600 pessoas no encontro de Economia de Francisco na PUC aqui em São Paulo, pensando junto, reorganizando aqueles grupos sociais. E eu acho que esse é o grande ponto. Se eu pudesse destacar no que eu ouvi de você agora, David, foi o Dia Nacional do Samba aí. Quero dar palmas para o samba brasileiro, palmas para o samba do Rio de Janeiro. Maravilha, Paulo. Deixa eu só ler mais um aqui, ó. Jurandir Carvalho chegou, eu que te gosto, e Vilma Pasqualina Pedó dando boa noite a todos. Ô, David, essa questão das comunidades, né, no Brasil, especialmente Rio de Janeiro, São Paulo, que são as duas maiores cidades, a gente está num momento terrível, né? Onde tem dois governadores que, como você mesmo já colocou, já deixou aí a brecha, são governadores que acham que atirar na cabecinha ou que a polícia pode reprimir de qualquer jeito, que está tudo certo. Agora, essa não é uma política, é uma política declarada de hoje, mas a gente que vive há muito tempo no Rio de Janeiro, não é uma política nova aqui no Rio de Janeiro isso. E o que me angustia, eu acho que angustia muita gente que está nos assistindo, pessoal de classe média, tal, é que a gente está num ataque terrível contra os direitos, contra a democracia, e eu vou falar do Rio de Janeiro, o morro não desce. O morro não desce para defender os direitos, para defender a democracia, para se manifestar em defesa disso tudo, que para nós, classe média, são valores importantes. Na sua opinião, não desce, e em São Paulo, o pessoal que mora nas comunidades, nas periferias, não vai. Por quê? É só a falta da consciência de classe, como você apontou, ou ainda tem mais coisa, como, por exemplo, eu estou querendo colocar para a gente pensar junto. Esse pessoal usufruiu dos direitos, propriamente ditos, esse pessoal usufruiu da democracia para agora saber o que está perdendo, ou o que pode perder, para vir aqui defendê-la? Eu queria te ouvir, David, por favor. É bom tocar nesse tema, porque eu acho que isso é a grande discussão que nós precisamos fazer hoje, né?
Eu acho que... E aí vem nessa questão que envolve a questão da autocrítica que a esquerda brasileira tem que fazer. Eu acho que é muito importante que a gente tenha isso em mente. Eu acho que falta consciência de classe, sim, ao povo que mora nas comunidades. Eu acho que nós vivemos um processo de construção da identidade da nossa sociedade, e que vem eclodindo agora, que ela é muito perigosa, né? Quando alguns anos atrás nós fizemos a lei Menino Bernardo, que era a lei que vulgarmente era chamada pelo grupo do Bolsonaro de lei da palmadinha, as pessoas criticavam muito, mas eu não posso dar uma palmada no meu filho, eu não posso fazer A gente tem uma doutrina, e eu conversava isso hoje com a minha namorada, e eu falava com ela o seguinte: nós temos uma doutrina do Brasil, no mundo, não sei no mundo, mas no Brasil com certeza, de educar reprimindo através da violência. E eu falei isso porque eu tenho 2 filhas e minhas filhas nunca apanharam, né? E isso a gente tem que tomar um cuidado, tem que ter um cuidado com isso, porque existe uma linha tênue entre você nesse tipo de repressão, existe uma linha tênue porque você manda uma mensagem, você está criando um cidadão dizendo para ele que ser reprimido através da violência é algo aceitável. É pouco diálogo e mais violência. Eu até usei um exemplo. Eu acho que em qualquer circunstância, a violência... Isso é um pensamento meu. Qualquer circunstância, a violência de um adulto para uma criança é uma covardia e precisa ser evitada. Mas você compreende quando, de repente, uma mãe ou um pai perde a cabeça, porque, poxa, olha a besteira que esse menino fez, e vai lá e acaba agindo de uma maneira impensada. Mas quando isso se torna uma doutrina de educação, você doutrina o seu filho em toda vez que ele fizer algo errado, ele ser espancado, ele apanhar, ele ser reprimido através da violência, você caminha uma mentalidade para ele de que aquilo de fato é algo aceitável, que você reprimir através da violência, se o Estado reprime através da violência, não é algo tão ruim, é algo que é aceitável. Isso gera uma confusão na cabeça das pessoas, porque nos morros, nas comunidades, nas periferias, existe essa cultura de maneira muito forte, né, que não tem o entendimento, e vem a questão da consciência de classe. Eu conversei com a Jandira Fegali, deputada Jandira Fegali, que é a liderança da minoria hoje no Congresso, e falei com ela o seguinte: olha como a nossa esquerda ela tem um grave defeito. Ela é elitista e soberba em muitos momentos. Por quê? Porque ela não quer fazer a discussão ouvindo. Ela quer fazer a discussão impondo, propondo única e exclusivamente e se tornando a dona e detentora de toda a verdade, quando não faz uma discussão dentro de uma realidade diferente da realidade em que ela vive. A nossa esquerda ela é intelectualizada, ela é, em sua grande maioria, branca, ela é elitista e arrogante. E é esse que é o grande problema, e essa que é a grande reflexão que nós precisamos fazer. Porque quem está sofrendo, nós sofremos, eu sou servidor, eu trabalho nos Correios e sei que a dificuldade para me aposentar agora vai ser grande. Mas quem sofre muito mais do que eu é quem não tem esse privilégio de ter tido a condição de fazer um concurso público para passar numa empresa pública, para defender o seu emprego público, que é a Dona Maria, é o seu João, é o seu Manel, que acorda às 4 horas da manhã, vai para o Mercadão de Madureira, compra a sua muamba, vai para o trem para vender. Essa pessoa não vai se aposentar. Em qualquer sistema, essa pessoa não irá se aposentar. E faltou o discernimento de quem defendia contra a reforma da Previdência. Eu só estou colocando um ponto para que a gente consiga entender qual é a autocrítica que nós precisamos fazer. Faltou o discernimento de fazer essas pessoas entenderem o seguinte: o foco não é a aposentadoria na reforma da Previdência. Porque a aposentadoria ela afeta a mim, a aristocracia do serviço público, a você que trabalha no emprego formal, mas a grande maioria que está na informalidade, a grande maioria que trabalha dessa maneira, não vai afetar. Mas a UPA sendo sucateada afeta. A clínica da família sendo sucateada afeta. O hospital público que está sendo sucateado, isso afeta diretamente, porque o cara pode não pensar em se aposentar, mas ele depende do serviço público minimamente funcionando para que ele consiga levar às 4 horas da manhã o filho dele no Souza Aguiar, no Miguel Couto, no Getúlio Vargas. E esses hospitais
estão sendo sucateados, muitos deles fechados, postos de saúde sendo fechados, por contenção de despesas na reforma da Previdência, na reforma dos gastos públicos. Essas reformas que vieram para controlar a economia e entregar todo o dinheiro na mão dos banqueiros, e aí muito se falava sobre a questão de autocrítica, que o Lula precisava fazer, porque os bancos lucraram tanto quanto nunca nesse país quando o Lula foi presidente. Mas havia um acesso do povo também às coisas. Hoje, como nós vivemos um momento de crise mundial, o capitalismo está em crise no mundo inteiro. Então, eles tiram dos pobres, literalmente, para poder manter o privilégio de quem tem dinheiro nesse país. Então, é essa que é a grande discussão. Agora, se você chega no coração do cara e fala para ele, a questão não é aposentadoria, irmão. O postinho de saúde ali que você leva a sua filha, ele vai fechar. O hospital que você leva o seu filho na madrugada quando ele está doente, ele vai fechar. Como é que você faz com que uma pessoa que está vendendo pipoca na esquina da Avenida Rio Branco entenda a importância da não privatização da Petrobras e da questão dos postos de petróleo continuarem nas mãos do brasileiro, nas mãos brasileiras? Você não consegue fazer ele entender, porque na cabeça dele é o seguinte, cara, eu acordo 4 horas da manhã, boto minha barraquinha para fora, compro meu milho, faço a minha pipoca, trabalho aqui até 9 horas da noite. O funcionário da Petrobras tem hora para entrar, tem hora para sair. Tu acha que eu estou preocupado com o emprego do funcionário da Petrobras? Soberania, ele não sabe nem o que significa essa palavra soberania. Muitas vezes não sabe nem o que significa. Mas se você disser para ele que 25% dos royalties do petróleo vão para a saúde, 75% é o que mantém o filho dele na escola, que a escola próxima da casa dele vai fechar e que ele vai para mandar o filho para a escola, que ele depende de mandar o filho para a escola para poder ir trabalhar, porque não tem com quem fique com o filho dele, que vai fechar a creche do lado da casa dele, porque não vai ter mais dinheiro para essas coisas, que esse dinheiro foi para a mão do estrangeiro, aí você começa a tocar no coração do cara. Por quê? Você não faz uma discussão baseada no seu posicionamento, no seu patamar. Você olha para baixo, tem alteridade e começa a fazer com que as pessoas lá embaixo compreendam a importância daquilo que você está falando. Não adianta a gente querer conversar com quem mora na comunidade com academês. Não adianta a gente querer conversar com a comunidade com um discurso de categoria. Falta a consciência de classe, inclusive a classe média brasileira. Classe trabalhadora não é categoria. A gente tem que parar com isso. Nós precisamos lutar como categoria, sim. Os bancários lutar como bancários, os excetistas como excetistas, os eletrocutários como eletrocutários, os petroleiros como petroleiros, mas, sobretudo, como classe trabalhadora. Porque nós defendemos o plano de saúde privado com unhas e dentes, mas não somos capazes de defender a saúde pública com o mesmo afinco, com o mesmo empenho. E ela é tão importante quanto, porque ela não atinge somente a gente, ela atinge aqueles que não têm condições de ter um plano de saúde. E a desigualdade atenua a violência, a desigualdade atenua os problemas sociais do nosso país. Então, falta alteridade, falta alteridade. Essas pessoas que hoje vivem nas comunidades, desde que elas foram construídas, se a gente for fazer um estudo pelos 3 pontos que construíram as comunidades no Brasil, que é a Guerra de Canudos, a reforma urbana no Rio de Janeiro, a Guerra de Canudos, a reforma urbana de Pereira Passos e a abolição dos escravos, são 3 pontos fundamentais para a construção das favelas no Rio de Janeiro. Esses 3 pontos, aquelas pessoas estão à mercê até hoje, desde daquele tempo até hoje, com a questão da lei da vadiagem, da lei dos capoeiras, com a questão da lei que dizia que negro não podia ter terra. E essas pessoas foram jogadas no mundo. Elas foram jogadas para as comunidades. E lá foram largadas, e até hoje é assim. E a única visão que elas têm do Estado, e aí é preciso ter muita dialética para conversar com essas pessoas, porque a única visão que ela tem de alguém que não seja um igual a ela é o Estado invadindo, mantendo o pé na porta e agindo com violência, com o aval de uma sociedade que é criada, desculpa, com o aval de uma sociedade que é criada, entendendo que a repressão através da violência é algo normal, porque o meu pai me bateu quando eu era criança e eu aprendi. Então, se a polícia invade a comunidade e sai dando porrada em todo mundo, então eles vão aprender. É um raciocínio lógico e essa sociedade ela tem esse entendimento e aceita isso com naturalidade, porque não está sofrendo com isso na pele. A maneira com que o Estado age nas comunidades não é a maneira com que o Estado age, por exemplo, no Vivendas da Barra, onde mora
o presidente da República e onde morava o Rony Lessa, que é o assassino da Marielle. Essa é a grande questão. Não, exatamente. E o Paulinho, eu vou passar para você, Paulo. E o Paulinho trouxe aí já a questão de Paraisópolis, a tragédia ocorrida, né, promovida pelo Estado brasileiro, né, exemplificando da pior forma o que você falou, David. E muito se comentou, né, como sempre se comenta quando essas tragédias acontecem, na festinha do Playboy da Zona Sul do Rio de Janeiro, lá com funk alto, às 5 horas da manhã, a polícia nem chega perto, não mete o pé na porta, não sai fazendo o que faz nas comunidades, nos morros, né? Paulinho, eu vou passar a bola para você, meu cara. David, você está fazendo uma reflexão que eu concordo com você, sabe? A gente tem que entender por que nós perdemos o rumo da história, né? Esse pós-moderno, se a gente pode chamar também, porque esse pós-moderno envolve o fake news, sabe? Envolve a mamadeira de piroca, por exemplo, tá? Vamos falar. Agora eles querem fazer, por exemplo, a justiça eleitoral quer criar lei para organizar o que é, o que pode e o que não pode. Repara bem, né? Vamos pegar o caso da violência que aconteceu em Paraisópolis, né? Garotos de 14, 15, 16 anos, garotos, certo? Então, as opções que o Estado, que a sociedade está dando para essas crianças, para esses jovens, de se inserir no mercado de trabalho, de ter uma oportunidade. Vamos fazer o comparativo do Dia Nacional do Samba, vamos voltar lá em 41, faz a radiografia do que acontecia lá com a lei da vadiagem, faz a radiografia do que acontece hoje em Paraisópolis. Né? Você tem o presidente da Fundação Palmares aí falando que não existe, né, racismo no Brasil, certo? Enquanto isso, o pau come, o pau desce, né? Cadê a polícia? Né? A polícia está aí, agindo dessa forma. Mudou um pouquinho, voltou para mim. Não, eu vou subir umas notícias enquanto você fala sobre o que a gente está falando, tá, Paulo? Pode ficar falando, a notícia vai subir aqui, só para o pessoal ir acompanhando. David, então, aqui, sentindo, né, o que essas mães, o que esses pais, né, estão sentindo hoje. Eu acho que a perda também, David, a gente tem que fazer da perda alguma coisa que tenha valor, né, nesse momento, sabe? Eu tô tentando fazer uma reflexão junto com você, para que a gente também dê respostas a essas suas indagações, elas são muito graves. A gente precisa encontrar. Então, pega aqui, por exemplo, hoje tem até uma notícia já que o Ministério Público já tem uma procuradora de um recurso que foi apresentado pelo PSOL, pelo PT, para impedir, né, a posse do Sérgio Nascimento lá, que fez a declaração que no Brasil não temos racismo. Tá certo? David, então, eu acho que o primeiro ponto aí a gente ter consciência dessa reflexão. Eu acho que essa reflexão é parte, talvez, de uma consciência histórica, sabe? A gente precisa entender, quando eu pego essa célula que está acontecendo em São Paulo, que está acontecendo no Rio, está acontecendo no Brasil, a gente precisa antenar, na verdade, esses canais, essa é uma opinião muito pessoal, mas que faz parte desse novo contexto, e só para talvez iluminar um pouco, porque é muito pesado quando a gente está jogando, né, o nosso futuro, quando a gente fala sobre a Petrobras, sobre investimento em educação. Eu vou usar um texto hoje aqui sobre a educação que foi feita no PISA, né, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Eu só quero dar um dado, né, na avaliação dos estudantes. Foram 600 mil jovens no mundo que fizeram essa avaliação. Ela é feita de 3 em 3 anos, tá certo? E o que é importante, eu quero mostrar a China, o que está acontecendo com os jovens chineses. Olha o que está acontecendo com os jovens chineses. Eu falei que a gente matou lá 3 jovens que morreram em Paraisópolis, tinham 15 anos, tá certo? Então, esse exame é aplicado para jovens com 15 anos, 15 e 16 anos.
Eu vou só dar 2 dados aqui para ficar uma reflexão, para talvez esses jovens entenderem a importância da educação na vida deles. E você vai ver o que os chineses estão fazendo aqui, ó. Bom, no topo do ranking desses 79 países, olha, o topo do ranking do PISA é dominado por países asiáticos, tá certo? Então, tá lá, 4 províncias e municipalidades da China. A China, os jovens chineses estão aí aprendendo e serão o futuro da humanidade. E para completar, o que acontece para a gente pensar da importância da educação. Presta atenção nessa informação. O bom desempenho dos chineses, que ocupam os 4 primeiros lugares do ranking do PISA, que saiu ontem, o bom desempenho vai do topo dos chineses à base da pirâmide social. E aí que é o interessante, eu vou falar da base social dos chineses. Então, os mais simples, os mais humildes dos chineses que estão nos cantões da China, tá certo? Que vão ver o que o Estado está fazendo nos cantões da China. Presta atenção nessa informação, David. Os 10% com pior nível socioeconômico vão melhor em leitura do que a média de todos os alunos. Você está entendendo? Mesmo os alunos do topo da Estônia, da França, e que dirá do Brasil, os 10% piores da China vão melhor do que o mundo inteiro nesse exame que saiu ontem. Né? Eu quero dizer isso para tentar trazer a importância da educação no futuro, na leitura do que isso pode incorporar esses jovens com tecnologia, com, sei lá, o petróleo trazendo oportunidade, com as bases de construção da Petrobras. Né? Então, a gente precisa da esperança de novo. Da esperança, eu acho que é uma palavra fundamental. Esperança com um mercado transformador, incluindo essa classe trabalhadora. Se a gente não fizer essa reflexão para que a gente possa entrar na mente das pessoas, né, não vai dar certo. Mas eu acredito, o Canal Resistente está aqui, você está aqui, a Mangueira está aí, o Dia Nacional do Samba está aí, tá certo? Os movimentos sociais estão se reorganizando, né? E eu acho que tudo isso, né, esse conjunto da sociedade, hoje precisa trabalhar em conjunto e encontrar quais são os seus pontos bases de soberania, né? E acho que esses pontos bases, aí que é o grande negócio, estão sendo construídos, né? Então, o que vão ser as pegas? Quais que vão ser as ligas que vão gerar essa nova sociedade? A gente está num momento transformador, David. Eu acho que a Mangueira fez seu papel, sim. Esse ano, como vai fazer o ano que vem? Denunciando, né? Denunciando o que acontece nesse Brasil, o que acontece em Paraisópolis, o que acontece hoje nos morros do Rio de Janeiro, o que acontece na Bahia, com a população ribeirinha lá em Manaus, vendo a devastação da sua floresta na região amazônica, tá certo? Enquanto isso, a gente acompanha a investigação dos nossos amigos aí, o Palumbo, né, do Ministério Público, sem investigação, e o COAF pulando, né, a história do nosso Flávio Bolsonaro. São assuntos que preenchem todo esse contexto aí. E obrigado, David. Você é o cara que também traz esperança, sabe, nas suas palavras. A gente sente isso. Sem dúvida, Paulo. Eu queria destacar 2 falas do David. A primeira, a consciência de classe é fundamental que as classes tenham essa consciência. E o que ele disse que a esquerda precisa ir às comunidades, ouvir a necessidade do povo, não é chegar lá com a receita pronta, né? Foi o que ele disse. A gente tem que ouvir o que está tocando o dia a dia das pessoas para saber o que pode oferecer. Aliás, não o que pode oferecer, mas construir junto com elas um caminho, né? É fundamental. Deixa eu passar rapidinho aqui, David, e eu já vou falar sobre outra coisa com você aqui. A Ângela dizendo que nunca bateu nos filhos e que já ouviu muitos filhos que apanharam dizer que acharam que isso fez bem a eles. É aquilo que o David estava colocando, né? Essa cultura nacional que vem desde a escravidão, vem desde que o Brasil sempre foi Brasil, né? O Rogério Matu, que está aqui, nosso querido companheiro, também tem um canal, faz um belíssimo trabalho na rua, David. Ele vai à rua informar sobre a Vaza Jato, as pessoas, ele vai nos bairros da periferia de São Paulo. É muito interessante o trabalho que ele faz. Eu que te gosto aqui,
Marina Ruth, pessoal comentando aqui bastante. Ô, David, eu vou, enquanto você for falar, eu vou subir algumas notícias. Quer dizer, a cultura, nesses últimos 2 dias, está sofrendo um ataque ainda mais brutal, né? 2 dias não, foi desde esse, como vocês já falaram, a nomeação, a indicação do presidente da Fundação Palmares, eu não sabia, eu subi aqui essa notícia agora. A Fundação Palmares foi fundada antes da Constituição de 88, em agosto de 88, como a primeira instituição pública para cuidar dessas questões. Olha o ataque, aí o sujeito me nomeia um cara que não reconhece a escravidão. E não, pior, ele disse que a escravidão fez bem, né, ou foi bom para os negros, etc. E eu vou, enquanto você fala, David, subindo esse ataque brutal, que foi hoje o presidente da Ancine retirando os cartazes dos filmes nacionais, dos locais da Ancine, e o tal presidente da Funarte dizendo que os Beatles eram comunistas, que o rock... O David é mais do samba, claro, mas é um ataque é um ataque terraplanista, né, que a gente está sofrendo na cultura de forma geral. Eu queria saber, David, de você, como é que você vê, como é que a gente pode resistir a esse ataque? O samba é fundamental. Agora, você me preocupou num ponto que você disse que o samba não é mais a voz do morro. Então, eu queria que você sintonizasse a gente, o nosso público, o que está acontecendo no morro, qual é a voz do morro, quer dizer, ou foi tudo mercantilizado pela cultura vinda da globalização? Eu queria que você desse um fechamento aí para nós a respeito dessa questão cultural. Como é que você está vendo, por favor, David? Então, na verdade, o presidente da Fundação Palmares, o Sérgio lá, ele disse que a escravidão foi boa para o Brasil, porque os negros brasileiros hoje vivem melhores do que os negros africanos. É de uma imbecilidade rasa que faz com que a gente tenha dúvidas sobre a sanidade da pessoa que hoje está à frente da Fundação Palmares. Mas essa dúvida a gente também tem sobre a questão de quem está à frente da presidência da República, do Ministério da Economia e de todos os outros, do Ministério da Educação e de todos os outros ministérios. Esse é o grande problema. Nós estamos vivendo um momento obscurantista, mas que, ao mesmo tempo, ele parece caricato, né? Ele parece uma caricatura de qualquer coisa que às vezes faz com que nós pensemos se nós estamos de fato vivendo isso. A gente dorme, acorda e a cada notícia que aparece, a gente tem a dúvida se de fato aquilo foi dito. Parece que nós vivemos numa eterna fake news, né? Porque tudo me parece fake news. Você não sabe o que é verdade ou o que não é. E aí, quando você descobre que muitas coisas são verdade, você acaba ficando assustado com isso, né? E aí você fica pensando, gente, será que o presidente da Ancine, ele de fato tirou os cartazes dos filmes brasileiros? A Ancine está ali para isso, né? Para fazer para valorizar de alguma maneira a cultura brasileira também. E ele simplesmente ataca a cultura brasileira. Quer dizer, é um ataque contra o próprio país. É como se estivesse dando um tiro no pé o tempo inteiro, porque ele gostaria de usar um pé mecânico estadunidense. É uma coisa assim muito absurda. São coisas que é até difícil da gente conseguir explicar, porque nós nunca vivemos, acho que nem no tempo da ditadura, que eu não estou aqui, que isso não chega a ser um elogio, mas acho que nem no tempo da ditadura nós vivemos tanta imbecilidade, tanta falta de profundidade, tanta idiotice como a gente está vendo hoje. E a gente esperava não passar por isso mais. Mas, infelizmente, eu acho que esses ciclos se tornam necessários muitas vezes por incompetência nossa mesmo em fazer a discussão que nós precisamos fazer. O samba deixou de ser a voz do morro no momento em que, num processo de globalização, que nós aceitamos isso de uma maneira muito pacata, né? A globalização, ela teoricamente seria um processo de unificação, seria o avesso da Torre de Babel, né? Trazer as culturas, reaproximar o mundo dentro de uma cultura globalizada, dentro de uma ideia globalizada. Só que o sistema capitalista ele não tem essa intenção. A intenção dele é, de fato, encontrar uma forma de capitalizar tudo e de encontrar o lucro em tudo. Então, a principal maneira, porque antigamente as invasões aos países eram através das expedições marítimas, o cara lá invadia, estuprava todas as índias, matava os índios, escravizava os nativos e tomava conta das suas terras. Como isso já não cabe mais,
a forma mais eficaz de se fazer isso é através da cultura. Então, países que estão no topo da cadeia alimentar do capitalismo, né, que tem uma cultura midiática muito forte, eles entraram nos países subdesenvolvidos com a cultura talvez não tão globalizada, eles já com uma cultura globalizada, e impuseram, de alguma maneira, essa cultura. Hoje você vai no Japão e você vê muito pouco da cultura japonesa e muito mais da cultura estadunidense. Aqui no Brasil é a mesma coisa. E quando a força cultural, a ancestralidade da cultura de um país, ela sobressai sobre uma situação, eles neutralizam, invadem ou tomam posse daquele tipo de cultura para fazer uma transformação e moldar aquilo da maneira como eles entendem ser melhor. O Nelson Sargento tem um samba que diz: o samba agoniza, mas não morre. E o samba diz o seguinte: mudaram toda a sua estrutura, te impuseram outra cultura e você nem percebeu. Isso foi antes do processo de globalização, porque esse samba é muito antigo. E quando, na verdade, eles se ocuparam, trouxeram para o povo negro, se aproveitando do movimento negro norte-americano, estadunidense, que tinha a cultura do soul, que tinha a cultura do funk, para tentar dizer, dentro daquele processo etnocêntrico de tudo que vem de fora é melhor do que o que tem aqui dentro, eles fizeram com que as comunidades abraçassem o funk, abraçassem o hip-hop, abraçassem o soul e a música negra norte-americana para se identificar, de alguma maneira, com o que vem de fora é melhor do que o que está aqui dentro, a eterna síndrome de vira-lata. Quando esse processo aconteceu, o funk e o hip-hop se tornaram a voz do morro, e os morros das favelas cariocas você cantava, era só mais um Silvia, que a estrela não brilha, ele era funkeiro, mas era pai de família, ou eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E o que o mercado fonográfico fez? Ele entrou num processo de destruição dessa reivindicação local, né? Dessa reivindicação de voz ativa das comunidades para influenciamento vazio e transformar a cultura do funk numa cultura vulgar, ao ponto de muitas pessoas não entenderem o funk como cultura. É uma cultura riquíssima, mas que, assim como qualquer, inclusive como o próprio samba, que vem sendo deturpada, vem sendo modificada, vem sendo transformada num processo etnocêntrico de destruição da cultura local. Porque nós somos um país miscigenado, nós somos um país de muitas influências culturais e nada mais natural do que transformarmos a música black americana em algo tupiniquim, mas que fosse de reivindicação brasileira, né? Que fosse reivindicação local nossa. Porém, contudo, eles introduziram aqui dentro um domínio sobre esse processo, através dessa invasão globalizada, que, na verdade, não tinha nada de troca de cultura, mas sim uma invasão, uma nova invasão, um novo colonialismo no Brasil, né? E eles, entrando dentro desse processo, dominaram a cultura do samba, dominaram a cultura do funk. Se você escutar os grupos de samba e pagode, né, que chamam de pagode no Rio de Janeiro, quase todos os cantores cantam americanizadamente, fazendo aquelas vozes de cantores sul-americanos. E você escuta muito nas letras dos sambas atuais, do pagode atual, e eu não estou fazendo isso como uma crítica ao gênero, mas como uma realidade, né? O porquê o samba se deixou de ser a voz do morro. E ele fala da cerveja gelada, da mulher bonita, fala das coisas alegres e da alegria que envolve o samba. É legal? Isso é o samba? É também. Mas o samba é resistência, o samba é a voz de quem tinha uma arte, e tinha uma arte para chamar de sua, e para dizer que nós estamos aqui, nós precisamos ser vistos, como dizia o samba do Padrinho, numa vasta extensão, onde não há plantação e ninguém morando lá, cada um pobre que passa por aqui, começa a construir seu lar, que é quando ele começava a contar a história da construção de uma comunidade, de uma favela. O Bezerra da Silva, que falava da bandidagem, da criminalidade, mas falava de como é que era, de quem era a verdadeira criminalidade, de quem era verdadeiramente os bandidos, quando dizia que se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão, quando ele ia na festa de bacana. Então, assim, essa essência
que incomodava as elites, que incomodava a quem tinha o domínio, porque, na verdade, é uma guerra de classes. Nós vivemos uma guerra de classes e, por isso, a importância da consciência de classe no povo. Porque nós vivemos uma guerra de classes que parece invisível, mas não é. Porque nós temos amigos na classe alta, porque as pessoas que vivem na classe alta, os rentistas ou os banqueiros, ou que nós temos um amigo que é banqueiro, que é milionário, isso, a amizade que se troca não reflete, de fato, a opressão capitalista da classe superior para a classe de quem bate cartão e de quem constrói. Infelizmente, nós não temos uma classe média consciente, capaz de enxergar que ela está muito mais próxima e constrói muito mais o privilégio de quem não faz nada nesse país e quem vive da mão de obra alheia, que no caso é a classe pobre, ela está muito mais próxima da classe pobre do que dos rentistas que ganham 10 milhões por mês. E essa falta de consciência faz com que ele olhe para cima, alimentado por um processo liberal e meritocrático, supostamente meritocrático, de que eu sou capaz de chegar até ali, né? Por ele ter algum privilégio de acesso a uma universidade, a uma educação de qualidade, ele pensa, eu estou muito mais próximo de quem ganha 10 milhões e eu posso chegar até lá, e olha para baixo e pisa em quem está embaixo, sem a menor alteridade, achando que aquelas pessoas não crescem ou não desenvolvem, pura e simplesmente por falta de capacidade, sem analisar a conjuntura e contexto histórico que envolve o porquê daquelas camadas estarem sempre vivendo à mercê e à margem da sociedade. Então, assim, a gente vive hoje um problema muito grande com relação a isso. E isso é uma coisa, traz uma dificuldade muito grande de leitura, quando a gente tem quem resiste, de fato, fazendo o discurso que interessa a quem de fato mantém os privilégios. Então, é por isso que é muito importante a gente olhar para quem de fato precisa se movimentar. Por que o morro não desce? Por que as periferias estão caladas? Esse país era para estar pegando fogo. Esse país era para estar vivendo uma revolução, como o Chile. O Chile demorou 40 anos para começar a compreender a importância de ir para a rua e lutar pelo que está lutando hoje. Porque o que aconteceu lá no tempo do Pinochet, com a ajuda de seu Paulo Guedes, precisa deixar claro isso, é importante entender que isso demorou muito tempo para que o povo chileno compreendesse a importância de ir para a rua e para a luta. E eu espero que isso não venha acontecer agora. Nós temos uma responsabilidade, nós, como eu digo, somos todos aqueles que são progressistas nesse país, aqueles que olham com alteridade para o povo e que têm o entendimento de que é preciso muito mais do que fazer uma roda de samba na São Salvador, muito mais do que fazer um ato na Cinelândia para depois tomar chopinho no Rivalzinho, muito mais do que isso. Nós precisamos subir as comunidades, entrar para dentro dos trens urbanos para começarmos a discutir com a população que acorda 4 horas da manhã, que pega trem lotado, que pega metrô lotado, que pega barca lotada, que está com esse ônibus no Rio de Janeiro, com o seu Crivella e com o seu Eduardo Paes anteriormente, abonando tudo que a Rio Ônibus faz, não dando qualidade. Agora vamos começar um verão absurdo no Rio de Janeiro, os ônibus estão sem ar-condicionado. Estão sem ar-condicionado por pura complacência do Estado, por pura complacência da Prefeitura do Rio de Janeiro. E o povo que se dane. Essa que é a grande verdade. E a gente tem esse problema muito sério, uma luta de classe muito grave, em que o povo ainda não entendeu que precisa lutar. Esse é o grande problema que nós estamos vivendo. Eu queria acrescentar só, David, essa sua excelente narração, aí, essa sua excelente consideração, só completar que a classe média acha que, pelo fato de entrar na universidade, ela tem chance de chegar lá em cima, mas ela também tem medo de se dar oportunidade para que quem está embaixo dela na universidade, ela perca o lugar. Exatamente. Quando a questão das cotas começaram a surgir, a classe média foi a primeira a ser contra, né? E eu costumo conversar com a minha esposa, eu digo o seguinte, na minha opinião, não estudei, é só uma questão de opinião, a Dilma Rousseff começou a perder muito do apoio na classe média quando ela aprovou a lei das domésticas, dando condições de trabalho dignas às domésticas, minimamente dignas, né? Com fundos de garantia, hora extra, etc, etc. Ô, Paulo, a gente está chegando a 1 hora de programa, a gente tem que liberar o nosso companheiro. Quer dizer, a gente podia ficar aqui a noite inteira, ele podia cantar, pode cantar, mas a gente tem o tempo. Oi? Quem foi, David?
A gente volta. Isso aí. Ô Paulo, só para você fazer suas considerações finais, por favor, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui. David, você está sendo muito elogiado aqui no chat, como a gente já esperava. Ângela Sadoc, parabéns, David, por sua cultura popular abrangente, consciência política levada realmente à vida diária. Muita gente aqui, e o pessoal se envolveu no debate aqui também no chat, é muito interessante como vai debatendo com o outro no chat, David, sobre a questão de bater, de apanhar, não, porque eu não bati, porque... Quer dizer, como você movimentou aqui com as suas considerações. Paulinho, se você puder fazer sua consideração final para liberar o nosso querido companheiro David aqui, por favor. Legal, David, agradecemos aí o carinho seu, essa 1 hora de bate-papo, acrescentou no nosso pensamento crítico que a gente precisa fazer. As coisas, elas saem do controle numa velocidade. Na semana passada, a gente está falando sobre TRF4, está falando sobre Ministério Público, está falando sobre queimadas com fake news de Leonardo DiCaprio, e, de repente, a gente já está sofrendo outro ataque na cultura, outro ataque na Funarte, outro ataque na Fundação Palmares. Você não tem tempo de reagir. Quando você já está reagindo, você já tomou na cara, já tomou uma cacetada na cabeça, já foi algemado. Certo? Você sai algemado hoje das coisas ali, porque você está peitando, né? E o Estado, ele, não sei se você concorda comigo, David, mas o Estado, ele dá jeito de ele formatar todas aquelas ações, né? Tornar aquelas ações, legalizando aquele estado de exceção que a gente vem vivendo com essa garantia da lei e da ordem, da GLO, que o governo quer imputar. Imagina você, dentro de uma comunidade de Paraisópolis, a maior favela da Zona Sul de São Paulo, tá certo? Você entra na favela de Paraisópolis, você está na Estrada das Lágrimas. Imagina chamar um lugar como Estrada das Lágrimas. Ele tem todas aquelas vielas, aquelas ruas apertadas, a pressão que a polícia já tem 2 versões, né, da polícia, que eles teriam entrado e depois foram resgatar, ou que eles teriam entrado depois que pediu reforço. Nem a própria informação ela é condizente, né? E, para terminar, quando você olha um policial batendo daquela forma que as imagens demonstram, tira qualquer razoabilidade da ação que ele está fazendo ali. Ali ele está realmente agindo fora da lei, fora da ordem, fora do respeito, não tem justificativa, né? Eles estão colocando panos quentes, é isso que a Polícia Militar vai fazer do Estado de São Paulo, né? O Ministério Público já está falando que esse tipo de ação precisa ser revisto, a forma como a Polícia Militar chegou lá, na maior favela de São Paulo. Imagina você fazer repressão agora aos bailes funks. Tá certo? Né, David? Porque a gente pode fazer analogia do que está acontecendo em São Paulo, o que vai ser no Rio de Janeiro, se já não é. Tá certo? Se já não é um reflexo do que vocês estão vivendo aí, você é muito mais perto, muito mais sentindo isso na pele. Tá certo? Agora, eu acho que a polícia também não foram chamados viaturas do SAMU para fazer a ocorrência, as viaturas da SAMU não compareceram, o chamado levou 30 minutos entre a polícia receber o primeiro chamado e outras 30 minutos depois não foi ninguém, foi cancelado o chamado para fazer atendimento daquelas pessoas que estavam lá, 9 pessoas mortas, imagina. Né? Se a polícia fala com o SAMU que impede os carros de fazerem o resgate, o que estava se imaginando que eles estavam preparando de ação ali dentro? Né? Cabe a pergunta, para a gente entender essa questão toda. Porque isso é um enfrentamento, né, David? É a questão como ela está colocada agora. Né? Vamos ver qual que é a radiografia, vamos subir um pouquinho, não olhar a árvore, tentar olhar um pouquinho a floresta para ver qual que é o estado de repressão que está acontecendo em cima de nós. Está aumentando, né? A questão é que vai aumentar, tudo indica que vai aumentar e a gente tem que resistir, né? Eu vou passar, Paulinho, a bola para o David, que ele tem hora. Desculpa aí, você estava num raciocínio. Se você quiser complementar, Paulo, mas já para encerrar aí, por favor.
Não, eu acho que é isso. Vamos fazer um acompanhamento, então, da questão de Paraisópolis, porque ela tem os reflexos, né? E esses reflexos, inclusive, eu acho que é o mais importante. É como fazer a mobilização de forma inteligente, é como usar os grupos, como você falou, esses atores sociais que estão acontecendo aqui e ali. Como é que nós vamos fazer, gerar essa entropia, né? Esse estado inercial para startar essa coisa? Eu acho que o caminho está acontecendo, David. A gente vai se encontrar e nós vamos estar na rua nessa luta aí e a gente vai vencer, porque a liberdade vai vencer, nós vamos chegar na nossa soberania. Mas primeiro também nós precisamos querer, né? E acho que a gente está querendo aqui, isso que é muito importante. Obrigado por estar aqui conosco no canal Resistentes. Valeu, seja Paulo. Sempre muito bem-vindo. Valeu, Paulo, obrigado. Eu vou passar para o David dar um abraço aí na gente. Já te deixo o convite, David, para voltar sempre que a gente quiser e principalmente sempre que você quiser trazer alguma mensagem do mundo do samba, das comunidades. A gente quer estreitar esse canal com as comunidades, que eu acho que é muito importante, como eu disse no início, dar voz a essas pessoas. E lembrando, o Paulinho da Viola também, um outro grande compositor, né? Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou, só se foi quando o dia... Como é que é? Só se foi quando o dia clareou. Então, David, suas considerações finais, um baita de um agradecimento a você, viu? Eu que agradeço, querido. Eu agradeço a vocês. Sempre que o convite for feito, eu estarei aqui, sempre para a gente dialogar sobre esses temas tão relevantes para a nossa sociedade, sempre colocando pela ótica da cultura, pela ótica do povo, pela ótica das comunidades, da periferia, do subúrbio, porque é o que a gente vive todos os dias, é para onde a gente anda, é para quem a gente canta, com quem a gente se identifica, né? Falando sobre esse ato, essa tragédia anunciada, que para mim é anunciada em Paraisópolis, só para a gente fazer uma análise, o raio-x, como diz o nosso amigo Paulo, aqueles que comemoravam o massacre no Carandiru há anos atrás, aqueles que são idólatras da tortura, aqueles que comemoraram a chacina da Candelária e de Vigário Geral, estão no poder. Essas pessoas hoje estão no poder. O governador do estado de São Paulo deu uma entrevista hoje dizendo o seguinte: o que aconteceu foi um excesso, mas a política de segurança não vai mudar. O governador do estado do Rio de Janeiro, que comemorou o tiro na cabeça de um desequilibrado que sequestrou um ônibus com uma arma de brinquedo, é o mesmo que diz que vai dar tiro na cabecinha daquele que portar um fuzil. Só que o sócio do Rony Lessa portava 117 fuzis, o assassino da Marielle Franco. 117 fuzis. E tem todo um envolvimento obscuro com a família do presidente da República, que o Estado está jogando para debaixo do tapete. Essas pessoas estão no poder. Nós temos que resistir pela nossa vida e pela vida das pessoas. Precisamos nos manter vivos. E sempre falando para as pessoas, sempre comunicando às pessoas e denunciando tudo isso através da cultura, através do canal Resistente, através do 247, através da conversa que a gente tem quando vai na padaria comprar um pão com o porteiro. Assim a gente vai plantando no coração das pessoas, a consciência de classe, a consciência que as pessoas precisam ter. Eu deixo aqui esse abraço para vocês. Já digo, estou à disposição sempre que vocês me chamarem, porque foi um prazer participar desse bate-papo e sempre será. E a gente vai estar sempre firme aqui, de punho cerrado e guarda levantada para resistir contra tudo isso que está acontecendo aí. Maravilha, David. Eu não tenho como te agradecer, cara. Foi ótimo, foi muito bom mesmo. Eu estou muito grato, eu, Paulo, todos os integrantes do canal Resistentes, a você ter ficado disponível esse tempo todo aqui, batendo papo conosco, com o nosso público. Quero te agradecer demais, te dar um abraço. Você, a tua voz é muito importante nesse processo todo. E eu só quero lembrar, para finalizar, agradecer a todas e a todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo e que irão nos assistir, que isso fica lá na biblioteca do canal. Pedir a todos, aqueles que não forem inscritos, que se inscrevam no canal, deem likes, compartilhem essa conversa, que é muito importante. E lembrar
que você, quando eu te conheci no evento do 247 em Niterói, você saiu do palco, eu peguei seu telefone quando eu fui entrar no palco, e eu fiquei do lado do Leonardo Atush, do 247. E eu vou dizer aqui, para encerrar, as palavras que eu ouvi do Leonardo Atush, com as quais eu concordo plenamente. Eu até coloquei no chat e disse que não eram minhas. Ele disse o seguinte: cara, você viu o David? Eu conheço já o Léo de outros tempos. Eu falei, pô, impressionante. Aí ele falou, o David é uma força da natureza. David, muito obrigado por estar aqui conosco, a primeira de uma longa série, tá bom, querido amigo? Um abraço a todos aí que estão nos assistindo. Paulinho, muito obrigado pela companhia. David, até a próxima. Parabéns, Edu. Um abraço, David. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.